É isso mesmo, CESP, banca, é essa banca que a gente está treinando. E aí a Lei 8.112, o tema, regime disciplinar, treinamento total, revisão aí da matéria através da resolução de questões de provas anteriores, né? Então podemos começar aí mais alguns desafios. No que se refere ao regime jurídico dos servidores públicos federais, julgue o próximo item. Servidor que mantém sob sua chefia imediata, em função de confiança, um primo se sujeita à penalidade disciplinar de demissão. Certo ou errado? Primo é parente? É, lógico, primo é parente. Parente em quarto grau. Exatamente, né? Essa história, não sei se você já ouviu falar, né? Primo de segundo grau, isso não existe, né? Então aqui está o servidor. Como é que você chega ao primo? Hein? O servidor tem lá na sua linha ascendente, né? Os seus pais, né? Em primeiro grau são os seus pais, certo? E aí, da barriga da mãe, saiu a sua irmã, parente em segundo grau. E ali saiu o sobrinho, parente em terceiro grau. E o primo? Além dos pais, tem os avós, que são parentes em segundo grau em linha reta, ascendente, tudo com sanguinidade. E na linha colateral, da barriga da avó saiu a tia e o tio, parente em terceiro grau. Da barriga da tia saiu o primo. Então, nós temos o primo com parente em quarto grau, ok? E aí, primo é parente em quarto grau. Ele está sujeito à vedação, né, em quarto grau, à vedação da legislação? Olha só, o artigo 117, que é aquele artigo que traz o rol de proibições, né? Lá no inciso 8, lá no inciso 8, existe a seguinte vedação: é vedado ao servidor manter sob sua chefia imediata, encargo ou função de confiança, cônjuge, companheiro ou parente até o segundo grau civil. Segundo grau civil, ok? Então, pode o primo, né, se ficar sob chefia imediata do servidor? Pode, que o primo é parente em quarto grau. Então, dizer que servidor que mantém sob sua chefia imediata, em função, né, de confiança, um primo se sujeita à penalidade, tá errado, ok? Porque ele não descumpriu nenhuma vedação, nenhuma regra, tá bom? E assim, e se não fosse primo, tivesse aqui o filho, o neto é parente em segundo grau, não é isso? Olha só, tem o filho, linha reta, descendente, tem o neto, linha reta em segundo grau, o neto, ok? O neto não poderia, aí realmente se sujeitaria à penalidade, mas não é a penalidade de demissão, ok? Segundo o artigo 129, é a penalidade de advertência. De qualquer maneira, isso aqui está errado, essa afirmativa está erradíssima, ok? Errado. Lembrando o seguinte, isso aqui o artigo 117, inciso 8, diz que a vedação é de parentesco até o segundo grau. Mas existe uma súmula muito importante, a súmula vinculante número 13, que é a famosa súmula do nepotismo, né? Que veda aquele apadrinhamento, né? O cabide de empregos para parentes. E ali a vedação ela é ampliada a parentes até o terceiro grau. De qualquer maneira, o primo ele não está vedado, né? Não está alcançado ali pela vedação, nem da Lei 8.112, que é parente até o segundo grau, e nem da súmula vinculante, que a vedação se estende aos parentes até o terceiro grau, ok? Certo? Então, seja pela súmula vinculante, mas olha só, aqui
não se falou nada de jurisprudência. Normalmente, quando a banca ela deseja a resposta de acordo com a jurisprudência, com súmula, entendimento simulado, aí ela dá a entender isso. Normalmente é assim. Quando ela vem sequinha, ela está falando a pergunta, né? Aí ela está tratando mesmo de letra de lei, tá bom? Bom, mas aí eu acho que a banca nem quis se arriscar aqui, né? O outro colocou logo primo. Primo tem aparecido demais nos casos hipotéticos de vedação de parentesco. Tem aparecido bastante. Podemos seguir? Com base no entendimento jurisprudencial, olha lá que eu te falei, né? Aqui a banca já mostrou, ó, presta atenção, candidato, não quero só legislação, não. Eu quero também entendimento jurisprudencial. Com base no entendimento jurisprudencial e na legislação federal que rege o processo administrativo, julgo os itens. Em atenção aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, é indispensável que o interessado seja representado no curso do processo administrativo disciplinar por advogado capaz de oferecer defesa técnica. Certo ou errado? Aqui tem uma outra súmula vinculante, exatamente. A súmula vinculante, já que falou de jurisprudência, que é importante saber, né? A súmula vinculante número 5, determina que estabelece a orientação que não se faz necessário, não gera nulidade, não é uma exigência do processo administrativo disciplinar a defesa produzida por profissional com capacidade postulatória, que seja, ou seja, o advogado, o defensor público. Não precisa, ok? E lá no artigo 156 da Lei 8.112, nós temos a seguinte redação: é assegurado ao servidor o direito de acompanhar o processo pessoalmente, ou por advogado, ou por intermédio de procurador. Nem usa o termo advogado, né? Não necessariamente um advogado. Pessoalmente ou por intermédio de um procurador. E aí, nesse caso, pessoalmente ou por intermédio de procurador, vai arrolar e reinquirir testemunhas, produzir provas e contraprovas, formular quesitos, quando se tratar de defesa de prova pericial. Então, assim, a Lei 8.112, no artigo 156, também ela faculta o servidor. Pode, servidor, né, atuar em defesa própria. E é verdade. E eu vou te dizer, dependendo do servidor, né, o meu caso, eu sou especializada em regime estatutário. Eu não posso advogar. Eu não sou advogada, né? Até porque eu nunca quis ser advogado. Acho que se eu fosse advogado eu ia morrer de fome. Não é a minha vocação. Mas eu sou apaixonada pelo direito. Eu sou formada em direito. Eu tenho a mesma formação do advogado. Mas eu resolvi ir para outro caminho. O direito tem isso, né? Ele te dá tantas possibilidades de atuação. Então, assim, é o que eu indico para muita gente, né? Se você ainda está indeciso, não sabe o que você vai fazer da vida, né? Hoje mesmo eu estava palestrando para adolescentes num projeto social muito legal, o Educafro. E aí eu estava falando exatamente, se você ainda não se decidiu, né, o direito te abre muitas portas. E aí eu resolvi ingressar na carreira pública. Hoje eu sou oficial de justiça. E aí eu não posso advogar, eu não tenho a OAB, eu não fui lá, né, prestar o concurso para o registro da OAB. O que aconteceu ali? Eu fui por outro caminho. Hoje eu sou até impedida de advogar, certo? Mas se Deus me livre, né? Vou bater aqui, mas isso não vai acontecer. Mas se acontecer de ser processada, eu provavelmente vou advogar, vou atuar em minha defesa. Por quê? Porque eu tenho condições para tanto, certo? Tenho conhecimento para tanto. É o suficiente.
Tá bom? E a súmula vinculante número 5, ela reforça esse entendimento, não precisa. Então, vem assim um palavreado bonito, né? Em atenção aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, é indispensável que o interessado seja representado no curso do processo administrativo disciplinar por advogado, capaz de oferecer defesa técnica. Tá errado, ok? Tá errado, inclusive, entendimento jurisprudencial. Agora, pode ser por advogado? Pode, claro, não está vedado. Só não é exigível, só não é indispensável o advogado. Isso que está errado. Certo? Vamos lá, seguindo. Servidor responsável pela gestão dos sistemas de tecnologia da informação da Câmara dos Deputados, em retaliação à aprovação de uma lei que ele considerava prejudicial aos interesses nacionais, resolveu, após o horário de expediente, invadir o órgão e instalar um vírus no sistema de protocolo, o que ocasionou a perda de todas as informações sobre tramitação dos processos legislativos. Então, olha só, o servidor sem noção, não é não? Isso é meio de protestar? Fala sério, a criatura invadiu, colocou um vírus lá no setor, né, para ocasionar perda de todas as informações da tramitação dos processos legislativos do último ano. É igual o povo que coloca, né, que ateia fogo nos ônibus. Meu Deus do céu, quem mais sai no prejuízo é a própria população. Não adianta atear fogo em ônibus, queimar, depredar, né? Não adianta, certo? Então aí a criatura resolveu, né, o protesto louco dele. E aí, considerando essa situação hipotética, julgue o item subsecutivo, né? Vamos lá. Se, em eventual processo penal instaurado para apurar o fato, o servidor for absolvido por falta de provas, ainda assim será possível a sua responsabilização na esfera administrativa. Olha só o que aconteceu. Por conta desse ato insano dele, ele responde a um processo penal e um processo administrativo, que ele causou, né, um dano absurdo na administração pública. E aí, ele, lá no processo criminal, assim, o ato é o mesmo, né? A prática é a única. Os ilícitos são diferenciados, alcance esfera diferenciada. Ilícito penal, ilícito funcional, ok? 2 processos. E aí, na esfera penal, o juiz decidiu o seguinte: absolvo por falta de provas. Essa decisão do juiz criminal, já que o juiz do crime decidiu que ele está absolvido por falta de prova, o administrador vai fazer o quê? Hein? Afasta a responsabilidade administrativa, funcional do servidor? Não. Será possível, sim, apesar lá no âmbito penal ele ter sido absolvido, como a absolvição foi por falta de provas, né? Não estamos falando em negativa de autoria nem em negativa de materialidade. O juiz não disse que não há crime. O juiz não disse que não foi ele que praticou o crime. Não, o juiz disse o quê? Olha, eu vou te absolver porque eu não tenho elementos para ter certeza que foi você que praticou o crime. Entendeu? É isso. Absolveu por falta de provas. Isso cai muito em prova. E aí, esse servidor vai sim continuar respondendo o processo administrativo, e se o administrador conseguir, né, se convencer e provar a sua responsabilidade, ele vai sofrer as consequências do seu ato, ok? Então está corretíssima a afirmativa, sempre lembrando do artigo 126 da Lei 8.112, que diz lá: a responsabilidade administrativa do servidor será afastada no caso de absolvição criminal que, não é ponto final lá, que
negue a existência do fato ou a sua autoria. Isso tem que estar na questão. Não é qualquer absolvição que afasta a responsabilidade administrativa, ok? A absolvição criminal, tá certo? Bom, então a afirmativa está corretíssima. Mais um caso. Julgue o item referente ao regime jurídico dos servidores públicos federais. Considere que determinada autoridade tenha instaurado processo disciplinar para apurar denúncia que relata o cometimento de irregularidade por servidor lotado no setor sob sua responsabilidade. Então, a autoridade instaurou um PAD para apurar denúncia sobre o relato de irregularidade por servidor, ok? Nessa situação, como medida cautelar, a fim de evitar que o servidor denunciado influa na apuração, a autoridade poderá afastá-lo do exercício do cargo durante todo o curso do processo, sem prejuízo da remuneração, ok? Certo? Então, olha só, qual é o núcleo da questão? O que o examinador trata aqui? Ele trata da medida cautelar, ok? O que é medida cautelar? Qual o objetivo de uma medida cautelar num trâmite processual? Assegurar a instrução processual. Toda medida cautelar adotada no curso de um processo tem esse objetivo, assegurar a instrução processual. E qual é a medida cautelar prevista na Lei 8.112? É o afastamento preventivo, ok? Afastamento preventivo, que não se confunde com a suspensão disciplinar, por favor. Não se confunde com a suspensão disciplinar. Suspensão disciplinar é aquela que já aconteceu após o trâmite processual, provada o ilícito, passível de suspensão, sofre o servidor suspensão, ok? Alguns chamam também essa medida cautelar de suspensão preventiva. Afastamento preventivo é o nome mais adequado na Lei 8.112, mas também alguns chamam de suspensão preventiva, não está errado, só não pode confundir com a suspensão disciplinar. E aí, lá o artigo 147 e o seu parágrafo único tem a seguinte redação: como medida cautelar, a fim de que o servidor não venha a influir na apuração da falta, da irregularidade, a autoridade instauradora do processo poderá determinar o seu afastamento do exercício do cargo pelo prazo de até 60 dias, sem prejuízo da remuneração. Então, essa afirmativa está correta? A autoridade instaurou o PAD, determinou a medida cautelar, que é o afastamento preventivo, sem prejuízo da remuneração, ou seja, ele vai receber, porque muita gente também fala assim, né? No Brasil, existe a cultura da condenação imediata. A pessoa nem provou, está sendo só acusado, o povo já quer colocar ela na forca. Então, assim, muitos perguntam, pô, Claudete, o cara está sendo acusado de ilícito e vai continuar recebendo? Sim, mas ele pode ser inocente, né? Ele está acusado. Está sendo acusado, ele pode ser inocente. Ah, mas está claro que foi ele. Para com isso, gente fofoqueira, né? O povo é meio cruel, viu? Não, ele não provaram ainda, está sendo acusado, ele vai passar por um trâmite processual. Aí, ele tem direito a receber, é claro, claro. Ah, mas se deu bem, ficou em casa. Já escutei isso? Se deu bem, ficou em casa, sem fazer nada. Olha só, qualquer pessoa que esteja respondendo no processo não está nada bem. Não está nada bem. Aquilo ali tira o sono, tira o sossego, entendeu? Bom mesmo é trabalhar com tranquilidade e saúde. Isso que é bom, né? As pessoas têm umas coisas meio loucas na cabeça. Mas vamos lá. E aí, dizer que a autoridade, ao instaurar o PAD, com esse objetivo, hein? Um outro detalhe que às vezes aparece na prova é que usa outras formas de evitar que o servidor venha apurar na infração. A autoridade
nessa situação, com medida cautelar, a fim de que o servidor denunciado influa na apuração, a autoridade poderá removê-lo para outra estrutura, para outra unidade. A remoção não é medida cautelar, hein? Cuidado com isso. Ah, Claudete, mas aí vai afastar ele daquele lugar, né? Daquela instrução processual. Ele vai trabalhar em outro lugar, mas a remoção não está prevista na lei como forma de medida cautelar, ponto final, certo? É o afastamento preventivo. E aí, ele se afasta, continua recebendo, e ele vai ficar afastado quanto tempo? Durante todo o curso do processo? Não, isso está errado. É isso que está errado. Diz lá o 147. Até 60 dias. Até 60 dias. Depois disso, ele volta. Ué, olha só o parágrafo único. O afastamento poderá ser prorrogado por igual prazo. Opa, então pode ser mais 60. Ué, Claudete, mas aí já dá o prazo do processo, que é 90 mais 3 de 30. Prorrogável mais 3 período de 30. Mas olha só. E o processo não pode passar disso? Pode passar. Né? O ideal é que ele seja concluído no prazo de 90 dias, mas ele pode passar. E aí, depois disso, o que diz o parágrafo único? Olha, medida cautelar, 60 mais 60. Acabou esse prazo, cessarão seus efeitos, ainda que não concluído o processo. Comissão, se você ainda não conseguiu apurar, o problema é seu, o servidor vai voltar a trabalhar, porque já é um tempo até grande demais. Entendeu? Então tá errado de ele dizer que é durante todo o curso do processo. Sem contar, né? Aí você pode dizer assim, mas Claudete, 60 mais 60, segundo o artigo 152, é exatamente o prazo do processo. Então, dizer que a medida cautelar, ela vai acontecer durante todo o curso do processo, está certo. Tem uma pegadinha aqui. Sabe qual é a pegadinha? É isso aqui, ó. Todo o curso do processo. Sabe por quê? A banca CESP, ela segue a jurisprudência que entende o seguinte: o processo, segundo o artigo 152, ele deve ser concluído em 60 dias. Então, se a pergunta na prova for, qual o prazo ordinário do processo? Que ordinariamente deve se encerrar o PAD, 60 dias, na forma do artigo 152. É isso mesmo. O prazo para a conclusão do processo disciplinar não excederá 60 dias, contados da data da publicação do ato que constituía a comissão. Ok? Então, se a pergunta é simples, qual o prazo do processo? Se responde 120 dias, está errado. O prazo do processo é 60. Está dizendo ali, ó, não excederá 60. Regra. Aí continua o artigo 152, né, dizendo o seguinte: admitida sua prorrogação por igual prazo, quando as circunstâncias o exigirem, mais 60. Aí você, mas é a mesma coisa da medida cautelar, da suspensão, idêntico. Então dizer que todo o curso do processo está certo, tá errado? Tá, sabe por quê? Porque olha só, se for a pergunta, qual o prazo ordinário do processo? 60 dias. Qual o prazo improrrogável do processo? 120 dias. Só que recente jurisprudência vem agora, e a CESP já perguntou isso, qual é o prazo total do processo? O prazo, isso aqui é o improrrogável, quando as prorrogações já aconteceram, quando a prorrogação já aconteceu. Agora, o prazo total do processo inclui o prazo, porque esses 120 dias aqui é o prazo da comissão processante. Depois que a comissão encerra os seus trabalhos, ela faz o que com o processo? O processo acabou? Não! Está na hora da comissão enviar aquele processo com o relatório, né, produzido para a autoridade instauradora decidir.
E a autoridade instauradora, de acordo com o artigo 167, isso mesmo, artigo 167, tem lá 20 dias para o julgamento. E a CESP, seguindo jurisprudência, entende que o prazo total do processo, do PAD, é 140 dias. Então, quando ela vem com essa pergunta aqui, malvada, né? Durante todo o curso do processo, aquele aluno estudioso que sabe, né, que a suspensão, que o afastamento provisório, ele tem um prazo de 60, podendo ser prorrogado por 60, que é idêntico ao prazo da comissão para... Por que a comissão tem esse prazo? Para instruir o processo, né? E aí, o aluno aplicado sabe, né? Só que ela está pegando aquele que não percebeu que depois da comissão tem os 20 dias de prazo de julgamento para a autoridade e isso está incluso no total do curso do processo. Entendeu? Por isso que essa afirmativa está errada. Questãozinha danadinha, assim, bem, né, bem na pegadinha jurisprudencial, certo? Bom, mais um desafio. Acerca do regime disciplinar dos agentes públicos, julgue o item a seguir. A autoridade julgadora competente para proferir decisão em processo disciplinar está parcialmente vinculada à apreciação opinativa da comissão processante, podendo aplicar pena mais branda que a sugerida, mas não mais gravosa. Ela pode aplicar mais branda, mas ela não pode aplicar nenhuma mais gravosa que a pena sugerida pela comissão. E aí? Olha só, comissão processante, né? São lá 3 servidores estáveis, isso para o PAD, né, ordinário. O PAD sumário são 2 servidores. A comissão processante, ela tem lá, né, uma atribuição muito importante, são servidores que vão apurar o ilícito funcional de um outro colega. E aí... Ela, no final do seu desempenho, ela elabora um relatório circunstanciado, minucioso, já indicando, já opinando sobre a inocência ou a responsabilidade do acusado, entendeu? Isso ela tem que fazer. E aí, esse processo com esse relatório vai para a autoridade, ok? Na grande maioria dos casos, a autoridade recebe o processo, lê o relatório e normalmente acolhe o relatório de folha tal e decido assim. Quando a autoridade acolhe o relatório, ela toma o relatório como parte integrante da sua decisão, com a parte que fundamenta, que motiva a sua decisão, ok? Só que nenhuma comissão processante, ela tem o poder da decisão, nenhuma, ok? Ela opina, ela já dá tudo mastigadinho para a autoridade, né? Mas a autoridade, ela pode não concordar com a comissão. Olha só o que diz o artigo 168. Artigo 168. Isso aqui é um 8. Quase saiu. Artigo 168. O julgamento acatará o relatório da comissão. Se lê na preguiça, né? Leu só aquilo, você, pronto, está vinculada. Pronto. A autoridade está vinculada ao relatório da comissão. Só que diz o seguinte, olha... salvo quando contrário às provas dos autos. Então, a autoridade está vinculada? Não, porque ela pode analisar, não, isso aqui não está seguindo a prova dos autos, não está vinculada. Quando isso aconteceu, o parágrafo único diz, quando o relatório da comissão contrariar as provas dos autos, a autoridade julgadora poderá motivadamente agravar a penalidade proposta, abrandá-la ou até isentar o servidor de responsabilidade. É a autoridade que tem o poder da decisão. Então, dizer
que a autoridade julgadora competente para proferir decisão está parcialmente vinculada à apreciação opinativa da comissão processante, podendo aplicar a pena mais branda, mas não mais gravosa, não, está errado, ok? Lógico, Claudete, mas só quando contrário à prova dos autos. Também não poderia ser diferente, né? Com base em que a autoridade não segue a orientação, a opinião, né? A sugestão da comissão. É com base em prova, né? No direito existe uma máxima, no mundo jurídico existe uma máxima, né? Tá no processo, tá no mundo, não tá no processo, não existe, não tá no mundo, né? Às vezes, a pessoa tem lá sua razão, né? Seu direito, mas ela não consegue provar, e aí não tem o que fazer. Certo? É a chamada verdade processual. A verdade processual busca se aproximar da verdade real, mas nem sempre é possível. Ok? Bom, então, muito interessante também essa questão. A afirmativa está errada. A autoridade julgadora não decide às escuras, mas ela não está vinculada à opinião da comissão. Lógico, quando ela não concorda, aí ela não acolhe o parecer, né? Do relatório da comissão, ela precisa motivar a sua decisão. Isso é regra constitucional que está pautada no princípio da ampla defesa. Como que o servidor se defende se ele não sabe as bases e os motivos da sua condenação, né? Então é obrigatória a motivação, a fundamentação da condenação. Certo? Para ele exercer o pedido de reconsideração, o recurso hierárquico ou inominado, não é isso? Que nós aprendemos lá no direito de petição. Tudo bem? Olha só, paro por aqui, tá finalizando o tema, mas ainda tem mais um bloco sobre esse tema. Tchau, tchau.